Tem dias que parece que a gente faz tudo menos o que realmente precisava fazer. Você abre o computador com a melhor das intenções, mas de repente está lá pesquisando o nome do cachorro do vizinho ou caindo num vídeo de gente que mora num barril em Amsterdã. A mente dispersa. E quando vê, já foi amanhã, a energia, a vontade. Mas, e se eu te dissesse que o problema não é falta de tempo, é falta de foco? E mais, que existem técnicas específicas, pequenas reprogramações diárias, que podem virar esse jogo com uma precisão quase cirúrgica. Hoje eu vou te mostrar 5 técnicas de foco que transformam horas perdidas em progresso real. Mas antes disso, eu preciso te contar o porquê disso aqui não ser só mais uma lista de produtividade. É sobre reganhar o controle do seu tempo, da sua atenção, da sua vida. Tem uma frase do Sêneca que nunca mais saiu da minha cabeça. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. A verdade é que a gente não percebe o quanto está se sabotando até o tempo começar a cobrar. E ele cobra. Em ansiedade, frustração, em culpa. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, mas sem sair do lugar? Tipo um personagem preso em uma esteira invisível, fazendo muito, mas entregando pouco. Eu comecei a observar isso em mim quando notei que, mesmo com o dia inteiro livre, minha produtividade era menor do que em dias lotados. Estranho, né? Mas tem uma explicação. O cérebro humano não foi feito para gerenciar tempo. Ele foi feito para seguir recompensa. A cada notificação, cada aba aberta, cada pensamento aleatório é como um docinho de dopamina jogado na frente de uma criança faminta. A gente não dispersa porque é burro ou preguiçoso. A gente dispersa porque vive cercado de estímulos que foram criados exatamente para isso, roubar sua atenção. E é aí que entra as técnicas, porque foco não é talento, é estratégia. E agora a gente vai começar a destravar essas estratégias, tá? Vamos direto ao ponto. Aqui vão 5 técnicas de foco que eu testei, refinei e que, se aplicadas com consistência, podem literalmente dobrar sua produtividade. Mas não espere fórmulas mágicas. O que você vai ouvir agora exige escolha, coragem e um pouquinho de desconforto. Técnica do ambiente descomprometido. Sim, o ambiente. A maioria ignora isso, mas tenta trabalhar na mesa onde você assiste série, come pizza e briga no WhatsApp. O cérebro associa aquele espaço à distração e não à concentração. Cria um santuário do foco, um espaço físico onde o seu corpo entenda: aqui eu entrego. Mesmo que seja só um canto da sala, ele precisa cheirar foco. 2. A regra dos 5 minutos. Sabe aquele projeto que você está adiando há dias? Diz para si mesmo: vou fazer só por 5 minutos. Essa regra é um truque psicológico para driblar a procrastinação, porque o difícil é começar. Depois o corpo entra no ritmo. 3. Ciclo Pomodoro invertido. Você já ouviu falar da técnica Pomodoro, né? Mas aqui tem um twist. Em vez de 25 minutos de foco e 5 de pausa, teste 50 de foco profundo e 10 de pausa ativa. Tipo uma caminhada, uma respiração, uma água gelada. Esse intervalo precisa te despertar, não te entorpecer. 4. Redução intencional de estímulos. Desliga tudo. Eu tô falando sério. Celular no modo avião, notificações? Só se for um incêndio ou um apocalipse. Foco exige silêncio. E hoje em dia, silêncio virou um luxo estratégico. 5. Técnica da clareza matinal. Antes de abrir qualquer app, respira e escreve as 3 únicas coisas que realmente importam no seu dia. Isso te coloca no comando, porque quando você não tem uma prioridade clara, qualquer distração parece importante. Essas técnicas não são sobre fazer mais, são sobre fazer com presença, com intenção. E sabe o que acontece quando você começa a viver assim? É aí que as coisas começam a andar. Mas aí vem o impasse, porque na teoria tudo parece lindo. Limpar o ambiente, controlar estímulos, escolher 3 prioridades, só que na prática tem um pequeno detalhe. A vida real não colabora. Você tenta focar, mas o celular vibra. Você quer se concentrar, mas lembra da conta que venceu ontem. Você se organiza, mas o mundo lá fora parece conspirar para te arrancar do eixo. E sabe o que é mais cruel? É quando você finalmente consegue um momento de silêncio, mas a sua mente não para. Ela dispara as ideias aleatórias, cenários improváveis, conversas imaginárias. É como se o caos lá fora tivesse se infiltrado aqui dentro. Esse é o dilema. Foco não é sobre técnica, é sobre autogestão. E essa
essa é a parte mais desafiadora, porque para focar, você precisa escolher abrir mão. Abrir mão do conforto, da distração, da ilusão de que você está ocupado quando, na verdade, só está fugindo. E fugir cansa. Cansa muito mais do que encarar. E é aí que começa a verdadeira batalha. Não contra o celular, não contra o barulho, mas contra aquela voz interna que sussurra, depois você faz. Essa voz, se você não reprogramar, vai te roubar anos. Sabe, tem dias que eu paro e me pergunto, por que a gente tem tanto medo do agora? Porque é isso que a distração esconde. Um medo silencioso do presente, do vazio, da responsabilidade, da decisão. A verdade é que a gente se esconde atrás do excesso. Quanto mais sobrecarregado, mais ocupado a gente parece. E ser ocupado hoje em dia virou sinônimo de valor. Mas produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer com clareza, com presença, com sentido. E olha, isso dói. Porque para focar de verdade, você vai ter que encarar o que vinha evitando. Talvez a insegurança, talvez o medo de não ser bom bastante, ou quem sabe, aquela sensação de que você nunca vai dar conta de tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa que me mudou. Você não precisa dar conta de tudo, precisa dar conta do que importa. Foco é um ato de coragem. É você olhar para o mundo caótico, apontar o dedo e dizer, agora não, agora sou eu por mim. E quando você começa a viver assim, as coisas mudam. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Engraçado como a gente acha que precisa de motivação para focar. Mas na real, o que a gente precisa é de ritual. Um ponto de partida, um sinal para o cérebro entender. Agora é modo criação. Agora é para valer. Sabe aquele cafezinho antes de sentar para trabalhar? Ou o som específico que você escuta quando precisa entrar no modo de concentração? Isso não é bobagem. É neuroprogramação. E quanto mais você repete, mais rápido o cérebro entra no estado de fluxo. Tem um livro chamado Deep Work que fala exatamente disso. Ele descreve o trabalho profundo como uma habilidade rara, porque existe um tipo de presença que o mundo moderno não promove. E aí entra o ponto-chave. Se você não criar suas próprias regras de foco, alguém vai fazer isso por você. E esse alguém vai ser o algoritmo, vai ser o chefe, vai ser o tempo dos outros, o caos dos outros, a urgência dos outros. Por isso que foco não é sobre organização, é sobre território. Você precisa marcar um espaço no tempo e na mente que seja seu, intocável, blindado. E quando você aprender a proteger esse território, você começa a ver algo mágico acontecer. O tempo expande, a produtividade aumenta, mas principalmente a paz interna brota. Porque o foco real traz silêncio. E no silêncio você finalmente se ouve. Agora segura essa. Toda vez que você cede à distração, não é só o tempo que você perde. É a sua autoridade sobre si mesmo. É como se você dissesse para o seu cérebro, ei, qualquer coisa mais interessante pode me levar embora. E ele aprende. Aprende que você é negociável, que os seus planos são maleáveis, que a sua palavra não vale tanto assim. E isso é perigoso, porque a confiança que a gente sente em nós mesmos não nasce de frases motivacionais nem de promessas de Réveillon. Ela nasce no exato momento que a gente cumpre o que disse que faria. Mesmo que ninguém veja, mesmo que seja só você e aquela maldita tarefa que você estava adiando há semanas. Sabe? O clímax dessa história não é externo. Não é um vídeo que você vai entregar, nem a meta que vai bater. O clímax é quando você sente, pela primeira vez, que pode confiar em si mesmo. É quando você olha e pensa, caramba, eu tô voltando pro controle. E pode parecer simples, mas é um ponto de virada, porque dali em diante tudo muda de lugar. O foco deixa de ser luta e vira uma consequência. Então, agora que a poeira baixou e o silêncio assentou, me responde com sinceridade. Quando foi a última vez que você terminou o dia com a sensação de plenitude? Não de exaustão, não de correria, mas de missão cumprida, de presença real. Pouca gente vive isso, porque a maioria está presa no ciclo de distração, culpa, compensação, mais distração. Um loop silencioso que desgasta sem a gente perceber. Mas lembra, o foco não é um dom raro, nem um privilégio de gente metódica. É um músculo mental. E como todo músculo, ele responde a treino, constância e limites bem definidos. Só que aqui vai o pulo do gato. Não adianta só saber das técnicas. Elas são um mapa. Mas quem faz a travessia é você. E não precisa mudar tudo de uma vez.
Começa pequeno, começa por hoje. Faz o ambiente, define as 3 prioridades, desliga o barulho, faz os 5 minutos, mas faz. Porque no momento que você escolhe focar, você está escolhendo muito mais do que produtividade. Está escolhendo respeito por si, está escolhendo viver por inteiro. No fim das contas, focar é um ato de rebeldia. Num mundo que grita, que exige, que te chama para todo lado, ser capaz de escolher o que realmente importa e ignorar o resto é quase um superpoder. E quer saber? Você não precisa ser perfeito, não precisa acertar todos os dias, mas precisa sim ter coragem de tentar de novo a cada manhã. Porque cada vez que você escolhe focar, você planta um futuro diferente, mais leve, mais seu, mais consciente. E lembra, foco não é sobre velocidade, é sobre direção. Então, se esse vídeo te provocou, te cutucou ou até te deu aquele estalo, comenta aqui embaixo. Eu escolho o meu tempo. E se alguma coisa fez sentido para você aqui, deixa o seu like e assista esse vídeo.